Olá pessoal, vamos a mais um vídeo sobre Thermopares, Thermopares módulo 26. Esse é um momento importante porque já com esse 50 vídeos que a gente postou na internet. Thermopares tipo de junta quente, topo ou torcida. E é bom lembrar que se você caso gostou dos nossos vídeos, curta, compartilhe. Quero lembrar também que por mais simples que seja o assunto, aqui a gente vai falar sobre junta quente, talvez seja a primeira coisa que o pessoal deixa de lado, falar, isso aqui eu já sei, não é importante. Eu quero lembrar que eu estou colocando aqui meus 30 anos de experiência e que qualquer vídeo, por mais simples que seja, eu acredito que vai trazer alguma coisa de importante para o dia a dia, para o pessoal que utiliza termopares, que estuda termopares, que faz experiência em termopares. Então, por mais simples que seja o título ou o assunto, eu procuro colocar sempre um agregado de informação da parte prática para que vocês tenham, para que eu possa passar essa informação mais adiante, né? Então vamos lá. Características das juntas de medida, nós temos a junta de topo e a torcida. A torcida aqui, como o próprio nome diz, é um fio termopar, ele é torcido e é feita a solda. O outro é feito de topo, você junta simplesmente dois termopares e faz a solda. Quais são as características? Essas características, elas são, a gente encontra essas características de juntas de medida em várias literaturas. Então a gente vai aqui analisar. Resistência mecânica. Lógico que a de topo, se ela tiver uma junta fria aqui de solda fria, ela vai se romper, o termopar para de funcionar. Então, a torcida, ela tem uma maior resistência. Então, por exemplo, se a solda soltar, o simples fato do termopar, do fio termopar estar em contato, ele continua em funcionamento. Velocidade de resposta. De topo, ela é maior, torcida é menor. Aqui a gente começa já a questionar algumas coisas. Então, veja bem, o fato dela ser de topo ou torcida não quer dizer que o tempo de velocidade de resposta dela é maior ou menor. Apenas aqui nós temos a sensibilidade de olhar aqui e achar que, por ser uma solda pontual, né, pontual, a velocidade de resposta é maior. Aqui, mesmo que eu faça uma torcida do fio e faça a solda aqui, a junta quente é onde os dois fios estão unidos. Então, ele praticamente aqui, a junta quente seria nesse ponto, onde está a união dos dois fios. E não quer dizer que não seja uma união pontual. Então, aqui o primeiro ponto, velocidade de resposta maior ou menor, que muitas vezes a gente encontra nas literaturas, é muito questionável. Porque tanto torcida como pontual, você vai ver que elas têm um ponto em comum. Então, não tem nada a ver velocidade de resposta. Ponto de medida definido. De topo, sim, torcida, não. Aqui a gente pode até acreditar nisso, porque aqui eu estou colocando o que é realmente colocado nas literaturas e estou questionando ponto a ponto. Tá? Então, ponto de medida definido, sim, e torcida, não. A torcida, eu até acredito que não seja um ponto definido realmente, porque pelo fato dela estar torcida, e quando você coloca o termopar num processo para medir temperatura, pode ter aí, por exemplo, mediante a temperatura do processo, você pode ter dilatação dos fios. Então, essa junta de medida, dependendo da torção que é feita, ela pode passar daqui para cá, né? Então, vamos supor que existe uma dilatação e esse fio, na dilatação, ele deixa de ter o contato. Então, o contato passa a ser aqui, na parte intermediária. Ou, por algum motivo, pode passar aqui. Então, nós não temos aí um ponto de medida definido realmente. O de topo, com certeza, ele é feito pontualmente, então o ponto de medida é realmente definido. A precisão de topo maior, torcida menor, também nada a ver. Então, a única coisa que você tem aqui é um ponto de medida que pode estar diferenciado do de topo. Então,
você pode estar hora medindo aqui, pode estar hora medindo aqui, pode estar hora medindo aqui. Se o sensor ele tem uma imersão adequada para o processo, não importa essa medida aqui que vai interferir numa precisão. Então, é aqui uma outra situação que é muito questionável, que o pessoal insiste em colocar nas literaturas, e por experiência eu digo para você aqui que já duas aqui a gente pode tirar. Então, velocidade de resposta e precisão, né? Aqui nós temos um termopar construído dessa forma, com a junta soldada e torcida, né, para a gente poder colocar aqui é o espaço para encaixe dos isoladores, que são esses isoladores aqui. Então, aqui é o termopar convencional, que a gente chama termopar convencional nu, ou seja, os fios não têm isolação, a isolação dele é feita por isoladores. Então, é essa ponta aqui que nós estamos analisando, entre solda e torcida. Então, de uma maneira geral, nas fabricações de termopares, quando você vai pedir um termopar convencional, ou seja, fio isolador, a maneira correta de fazer esses termopares é justamente essa, torcida e solda. Tá? Há quem diga também que isso pode interferir na calibração. Então, a gente viu no quadrinho anterior que a precisão de um é maior ou menor. Então, se você fizer uma calibração e a imersão não estiver adequada, não é porque ela é torcida e soldada que ela é menos precisa ou mais precisa que a de topo. Então, o problema é de imersão. Então, a partir do momento que a imersão está correta, não importa se ela é de topo ou torcida. Então, a gente tem que ver justamente isso, porque às vezes você faz uma solda e torce os fios de uma maneira exagerada, que você acaba interferindo na imersão desses termopares na hora da calibração. Então, não é por causa disso que ela é mais ou menos precisa. Aqui nós temos aqui um cabo termopar, né, tipo J, norma DIN, aonde feito uma solda na ponta, que aí você faz a medição de temperatura através do próprio cabo. Então, é permitido isso, você usar cabos de extensão de liga pura, né? Só tem que tomar cuidado que existe aqui as faixas de temperatura que podemos usar os cabos de compensação. Então, muito antigamente lá a gente usava os cabos de extensão, é liga pura, é a liga do termopar e ponto final. Hoje não. Hoje existem termopares, cabos termopares de extensão, que eles funcionam exatamente na faixa de temperatura determinada em norma. Então, não é que a gente pode usar um cabo desse aqui para altas temperaturas. Lógico que a temperatura de uso deles está diretamente relacionada à isolação do cabo. Então, por exemplo, se fosse um cabo de PVC, mesmo que eu tenha aqui um cabo termopar tipo J, que funcionaria aí pela norma até 500, 600 graus, o que me limita aqui é a isolação do cabo. Então, se for PVC, 80 graus, 90 graus, se for um cabo aqui de Teflon, 180 graus, e no caso aqui de fibra de vidro, que normalmente é 280 graus. Na teoria 300 graus, mas normalmente é 280 graus. Então você fica limitado à isolação do cabo. Então você faz aqui uma junta de medição, né? Aqui no caso é uma pontinha de solda, que aí ele começa a medir onde o limite de temperatura é justamente a isolação desse cabo. Características das juntas de medida. Nós temos a junta isolada. O que é junta isolada? Nós estamos falando aqui sobre fio soldado na ponta, ponta torcida, por solda, né, topo, com isolador. Então a gente vai falar sobre junta isolada usando a mesma configuração. Então aqui nós temos um termopar com isoladores, coloquei um desenho aqui internamente. Coloquei em azul para dizer que é tipo J. Lógico que, na realidade, na vida prática, não tem essa cor azulada aqui. Ele é dessa forma aqui. Então, nós colocamos o termopar e quando ele é isolado o quê? Do tubo de proteção. Isso serve tanto para tubos de proteção com termopares com isolador, termopar mineral também funciona da mesma forma.
A gente vai fazer um vídeo mostrando isso, vai fazer um vídeo também mostrando a utilização, como que é feito, o tempo de resposta desses sensores. Então, aqui a gente está colocando apenas para a gente entender as características da junta de medida. Então, a isolada, a junta quente, vê que ela está exatamente exagerada aqui para mostrar apenas para vocês de uma forma teórica, né, que ela está isolada da carcaça. Então, a junta quente ela fica isolada do tubo de proteção. Junta isolada, quando a junta de medida é isolada eletricamente do tubo de proteção, como a gente está vendo aqui. Este tipo é a mais utilizada nos processos industriais. Por quê? Porque quando a gente tem uma dúvida, que tipo de junta a gente vai usar, se é junta isolada, junta aterrada ou junta exposta, normalmente a junta isolada é a melhor, porque alguns aparelhos eles têm dificuldade de medir junta aterrada, por exemplo. Então, se você tiver junta aterrada e no processo o aterramento dessa junta, ela pega interferências de sinais eletromagnéticos, de ruídos de linha. Esses ruídos eles podem ser transferidos para o aparelho e o aparelho ter grandes problemas de medição, que é o caso do CLP, dos controladores lógicos programáveis. Quando você tem junta aterrada, eles têm uma certa dificuldade em medir temperatura. Então, não sei que junta usar. A junta isolada ela é usada em 98% dos casos. A junta aterrada. A junta aterrada é quando a junta de medida vem aterrada à proteção. Então, o que nós fizemos aqui? Ela está mais deslocada e aqui dá a ideia como se ela estivesse em contato com o tubo de proteção. Então, ela está aterrada. A vantagem é melhora o tempo de resposta. Desvantagem, permite a interferência de sinais no circuito termoelétrico. É aquilo que eu falei. No caso de uso de CLP, o fato de você usar junta aterrada, você pode ter grandes problemas. Um dos únicos termopares que no mercado é utilizado com junta aterrada, e ele tem que ser dessa forma, são quando você tem termopares para medição em bamburi, ou seja, em máquinas aonde você faz a borracha para uso em pneus, né, que o pessoal usa aí, essas grandes fábricas de pneus, elas usam. Então, o equipamento chama bamburi. O bamburi, o que acontece? Você coloca lá uma massa de borracha, você coloca uma receita de bolo lá dentro, que você vai colocar dentro dessa máquina, ela vai fazer a mistura, e essa máquina ela tem um tempo para fazer essa mistura. E esse tempo ele é muito rápido. Então vamos supor, ela tem que atingir a temperatura da massa em 1 minuto e meio. Então, o termopar ele tem que ser extremamente rápido para medir, porque senão ele não acompanha essa curva de evolução da massa da borracha. Então, esses termopares, por exemplo, eles têm que ser com junta aterrada. É um caso atípico no mercado que essa junta aterrada, se for isolada, por exemplo, você não consegue medir a temperatura do processo. Então, por estar lá em contato com a borracha, uma imersão muito pequena, né? Depois a gente vai fazer um vídeo também disso, tá? Uma imersão muito pequena, ele tem que ter uma resposta extremamente rápida. Então, como conseguir isso? Através da junta aterrada. E a junta exposta. Quando a junta de medição é exposta ao ambiente, isto é, a proteção não é fechada na extremidade. Então, aqui nós temos aqui uma situação de uma junta exposta. A vantagem, melhor tempo de resposta do que a aterrada. Desvantagem, permite a interferência de sinais no circuito termoelétrico, além de deixar os fios expostos ao ambiente de processo. O fato de você colocar os fios expostos, nós já fizemos alguns vídeos sobre isso, existe corrosão dos fios termopares, como a corrosão verde termopar tipo K. Nós fizemos um vídeo só disso, falando sobre a corrosão verde, o green rot, sobre termopares tipo K com junta exposta. São termopares que ficam expostos a um ambiente, ao processo, e eles sofrem corrosões. Então, normalmente essa junta exposta ela é usada em laboratórios, onde o pessoal quer uma resposta muito rápida, é uma situação de experiência. Então,
você pode usar a junta exposta. Não deixa de ser uma das características das juntas de medida. Fim do curso Thermopalis, aqui nós estamos no módulo 26, lembrando que esse aqui é o nosso vídeo de número 50 no total, né? Se você gostou dos nossos vídeos, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Se não gostou, critique, fique à vontade. Meu nome é José Eduardo Toselli e meu e-mail é thermopalis@uol.com.br. Meu muito obrigado.